Caríssimos irmãos e irmãs, liturgia deste quinto domingo do tempo quaresmal, nós nos deparamos mais uma vez com aquilo que é costume de Jesus fazer: subir ao monte para rezar. Jesus, durante todo o tempo comum que a gente medita, ele sempre subindo ao monte, sempre estando ali para rezar, para falar com Deus. E aqui ele estava preparado, porque ele sobe ao Monte das Oliveiras e retorna ao templo. E quando chega ao templo, começa a pregar, e os fariseus e mestres da lei fazem o que com ele? Querem logo armar uma cilada, querem logo arranjar uma forma de prender, de derrubar Jesus, de tirar Jesus de cena. Então, eles arranjam lá aquela mulher que foi pega em adultério e trazem diante de Jesus. Aí a gente recorda que lá no livro do Levítico, lá fala que tanto o homem como a mulher, quando forem pegos em adultérios, os dois devem ser apedrejados. E por que trouxeram só a mulher? A gente se pergunta, por que os dois eram para ser apedrejados, por que trouxeram só a mulher? É para ver que o preconceito, que tinham contra as mulheres naquele tempo, que a mulher praticamente não valia nada, era mais um objeto. Mas não é isso que acontece hoje, porque, e como Jesus nos mostra também, porque eles trazem, jogam lá diante de Jesus e querem que ele faça como está na lei, ou que ele dê outra solução para que eles possam assim agarrá-lo. E ali a gente vê que Jesus, ele faz o quê? Ele se senta, silencia e começa a escrever no chão. E eles começam a insistir. Insistem, até que Jesus se levanta e fala, aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Aí todos aqueles que estavam ali tinham pecado, menos Jesus. Então ele era o único digno de atirar a pedra. Mas, como a gente vê, um a um eles vão saindo dos mais velhos para os mais novos, porque eram os chefes, os mais velhos eram os chefes, então eles tinham que dar o exemplo. Então eles foram saindo, e Jesus depois pergunta para aquela mulher. Depois ficam só os dois, as duas pessoas. A miséria, que é o pecado, a pecadora ali, adúltera, como fala Santo Agostinho, na Catena Áurea, fica as duas pessoas, a miséria e a misericórdia. A misericórdia é o próprio Cristo, que exerce sobre a miséria dos pecados daquela mulher. Porque ele poderia ter condenado, ele poderia ter apedrejado aquela mulher, mas a sua misericórdia sobre cada um de nós é muito maior. E ele nos alcança, ele nos abraça, porque todo esse tempo que nós estamos nos preparando para essa vigília pascal, para o domingo de Páscoa, a Páscoa da ressurreição, como nós chamamos, nós estamos nos preparando para a ressurreição de Jesus. Então, é motivo para que Cristo possa exercer sua misericórdia sobre nós. Ali ele exerce sobre aquela mulher. Ainda pergunta: ninguém te condenou? A mulher: não, Senhor. Então eu também não te condeno. Assim o Senhor fala para cada um de nós. Durante toda a nossa vida, podemos estar lá no fundo do poço, os maiores pecados, mas o Senhor, ele estende a sua misericórdia sobre nós. Porque este pecado, como nós ouvimos, era para apedrejar aquela mulher, matá-la, mas Jesus exerce sua misericórdia. Ele vai exercer também sobre nós, seja no pecado que a gente esteja da fornicação, seja no pecado do adultério, mas se nós verdadeiramente nos arrependermos, o Senhor está ali para exercer a sua misericórdia sobre nós.
Em cada confissão que nós estamos ali, que nós confessamos os nossos pecados, é o Senhor que nos dá uma oportunidade nova. Como Ele deu aquele povo que saiu do Egito, fala na primeira leitura. O Senhor disse que era para deixar passado. Fica lá e eis que eu vos darei coisas novas. É o Senhor que vai nos dar uma vida nova a partir do momento que nós nos arrependemos, a partir do momento que nós nos confessamos e ali deixamos todas as nossas misérias. É o Senhor que nos dá essa vida nova. São Paulo já vem falar na segunda leitura que ele busca se assemelhar ao Senhor em todas as situações. Em todas as situações, ele quer se assemelhar ao Senhor. E nós deveríamos buscar fazer a mesma coisa. É o Senhor que nos pede, é o Senhor que nos mostra os caminhos que nós devemos trilhar. E muitas das vezes a gente se trava. A gente quer continuar na vida de pecado, a gente não quer dar um passo à frente. Amanhã vamos ter um mutirão de confissões aqui na paróquia, das 3 até as 9 horas da noite. Não há desculpa para depois dizer, porque eu estava trabalhando e não pude me confessar. Na terça-feira vai continuar lá na paróquia São Miguel Arcanjo. Então são 2 dias de confissões aqui, das 3 da tarde até as 21 horas. É para que a gente possa, desde hoje já, fazendo o exame de consciência, daquilo que está pressionando, nos aprisionando ainda no pecado, na vida, na carne, e nos confessarmos, nos arrependermos verdadeiramente e implorar o perdão, a misericórdia de Deus, que o próprio Cristo derrama sobre esta mulher. Ele nos dá o exemplo, porque após uma confissão, ele nos fala a mesma coisa. Mesmo sendo o padre ali, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o padre falando, mas Jesus, ele está lá. Vais e não volte mais a pecar, porque eu não te condeno. É essa misericórdia que o Senhor exerce sobre nós, derrama sobre nós, no momento da nossa reconciliação, no momento da nossa confissão. É essa misericórdia que nós devíamos buscar. Se nós estamos aí 2, 3, 4, 5 meses ou até anos sem nos confessarmos, a hora é agora. É a hora de voltarmos a essa intimidade com o Senhor. Durante essa semana passada, o Senhor sempre pedindo para que a gente pudesse ter intimidade com o Pai. Ele chama Deus de Pai, mostrando aos judeus a intimidade que ele tem com Deus. E os judeus se revoltam ainda mais. Mas Jesus nos mostra que nós somos filhos. Ele morreu naquela cruz, foi para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Mesmo que seja adotivos, mas nós somos filhos de Deus. E o Senhor nos acolhe. Seja em qualquer momento, em qualquer dificuldade. O Evangelho, vem falar, a igreja também vem ressaltar que o único pecado que o Senhor não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É eu não querer receber a misericórdia de Deus. Eu me recusar a receber esta graça sobre a minha vida. Como é que realmente eu não quero, então, como é que o Senhor vai te perdoar? Como é que o Senhor vai nos perdoar se nós não queremos? Por isso, é o único pecado. Mas todos aqueles que nós cometemos, seja contra nós, seja contra Deus, seja contra o nosso irmão, o Senhor derrama sua misericórdia sobre nós. É o tema que nós nos aprofundamos domingo passado, com o filho pródigo, o pai misericordioso que acolhe aquele filho. E aqui é Cristo mais uma vez dando o exemplo. Não é o pai, mas ali é o próprio Cristo acolhendo aquela mulher. Todos queriam matá-la, todos queriam apedrejar, porque estavam preparados, estavam com as pedras nas mãos. E muitas das vezes nós estamos da mesma forma contra nossos irmãos, seja na paróquia, seja na comunidade, seja em qualquer grupo ou movimento, às vezes até no próprio trabalho, que a gente às vezes tem a mania de puxar o tapete do irmão, de denunciar, de fazer isso, aquilo.
sendo que a gente poderia acolher com misericórdia. E a gente não está exercendo aquilo que o Senhor mais nos ensina, que é o amor. Porque quando a gente acolhe com misericórdia, porque nós compreendemos o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Nós precisamos resgatar isso dentro do nosso coração, este amor pelo próximo. Porque quando nós chegarmos diante do Senhor, o que é que nós vamos apresentar? Senhor, eu cumpri os mandamentos, mas eu não estou amando nem a mim e nem ao meu próximo. Como é que eu estou cumprindo os mandamentos? Jesus vem lá e reduz em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E nós não estamos exercendo nem isso. Nós estamos com o coração aí duro, petrificado, mas nós não nos abrimos o nosso coração ao amor de Deus. Nós precisamos ter essa mudança, se nós queremos verdadeiramente estar ao lado do Senhor. É o céu que se abre para cada um de nós, porque é saindo de uma reconciliação com o Senhor, no momento de confissão, ali o céu se abre a cada um de nós. Se abre porque nós ali podemos partir em paz. E o Senhor quer isso para nós, quer que nós alcancemos este céu, alcancemos a morada eterna ao seu lado. A oportunidade o Senhor nos dá, basta a gente ter um rumo, ter algo que vai nos levar a Deus. Se eu tenho um rumo ali, eu vou seguir. O Senhor nos mostra. Basta eu dar o primeiro passo. Basta eu sair do meu comodismo e ir ao encontro do Senhor. Está faltando isso de muitos de nós. Ir ao encontro. Porque o Senhor, Ele está ali, esperando sempre. Ele pode estar escrevendo, Ele pode estar escutando, mas Ele está nos aguardando, nos esperando. Então que a gente possa dar este passo a mais. Esse período, essa última semana de Quaresma, essa última semana de penitência. Que a gente possa dar o nosso algo a mais. Nosso algo a mais é o nosso sim a Deus e a tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.